Jornal da Manhã. Entrevista. 7h54, nós recebemos nos estúdios do Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba, Luciano Teixeira, o Luciano que é irmão do Bruno Teixeira, o Bruno que morreu durante a realização de um desafio esportivo, este que teria sido promovido por uma empresa de um coach, um influenciador digital muito conhecido aqui no Brasil. O caso ocorreu no mês passado. O Bruno tinha apenas 26 anos de idade. Ele faria 27 anos nessa semana, nesse sábado, né, Luciano? O Bruno, ele corria quando passou mal durante uma prova na cidade de Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Luciano, obrigada pela sua participação, por aceitar nosso convite de vir até aqui aos estúdios da Jovem Pan Sorocaba. Conta um pouquinho pra gente a respeito da história do Bruno, Luciano. Bom dia pra você. Bom dia, Alana. Eu que agradeço de estar aqui com vocês, tá? E tentando passar o que aconteceu com o Bruno. Bom, o Bruno, ele sempre foi aqui de Votorantim, tá? Ele sempre morou aqui. A família de vocês toda é de Votorantim, nós somos de Votorantim, né? E desde então, até os 26 anos, né? Que ele ia fazer 27 agora, ele sempre morou aqui com a gente. E ele sempre trabalhou nessa área de marketing, né? Tanto é que em dezembro surgiu essa oportunidade para ele, para ir atrás de mais um sonho dele, que seria essa oportunidade que apareceu na empresa do Pablo Marçal lá em Barueri, né? Do Pablo Marçal, então, influenciador digital, Pablo ele que Marçal. Também é da área de marketing. Sim. E tem essa empresa conhecida, a empresa dele lá na cidade de Barueri. Barueri, né? Alphaville, na região ali, né? Sim. A empresa, se eu não me engano, é X-Glow, o nome dessa empresa. E o que acontece? Ele entrou, acho que começou lá dia 22 de dezembro, já começou a ir para lá, mas todos como os freelance. Dias viajava para lá, né? Ia e voltava todo dia, entendeu? Todos os dias. Ele ia e voltava. Aí até que chegou uma hora que ele falou, puxa, tá ficando até perigoso eu ir e ficar voltando todo dia, por conta da estrada, enfim. Aí acabou no começo, começou a ficar em kitnet, essas coisas assim. Até lá em Barueri, em Barueri, né? mesmo, porque ele tava como freelance. Ele trabalhava por hora, virava noites trabalhando, enfim. Não tinha horário certo, né? Aí foi passando um tempo, o pessoal viu a capacidade dele e falou, não, você não vai ficar nesse setor de telemarketing, você vai subir para trabalhar com o pessoal lá dentro, com os executivos lá dentro da empresa. Um sonho para um jovem, né? O Bruno, Sim. que tinha 26 anos de idade, gostava da área de marketing, viu que a empresa reconheceu o potencial dele para participar, então, efetivamente, dessa função lá em Barueri, com um nome exponencialmente conhecido aí, principalmente nessa área, que é o Pablo Marçal. O Bruno, ele viu que haveria um desafio para participar, um desafio esportivo em junho, mais especificamente no dia 5 de junho, uma segunda-feira comum. E ele se viu numa situação de um desafio. Que desafio que era esse, Luciano? Então, Alana, o que acontece? Esse desafio começou no dia 3/6, onde o Pablo fez lá no resort aqui em Porto Feliz, ele fez uma maratona que diz ter feito, né? Também não temos certeza ou provas que ele fez isso. Mas diz ter feito uma maratona de 42 quilômetros. Ele com o preparador físico dele, o Marcelo. Aí o pessoal sempre se baseia em tudo que ele faz, o pessoal quer fazer a mesma coisa. Mas para correr uma maratona você precisa de um preparo físico. Exatamente. Imenso, né? Ali com um suporte muito grande. Não se faz uma maratona de uma hora para outra. É importante colocar isso. É o que todos os profissionais que, né, nos falaram, nos orientaram, que isso é uma loucura, que tipo, um profissional físico jamais orientaria uma pessoa que não está preparada, nem físico, nem psicologicamente, sair do nada, correr uma maratona. São dias de preparo, anos de preparo. E entendeu? Esse foi o desafio que foi passado de uma forma de surpresa, digamos assim, para todos que trabalhavam nessa empresa? De todos que conversamos na empresa. Quando deram a notícia para nós, né? Ninguém sabia de nada e tipo, surgiu no dia, vamos correr. A princípio, eles falam lá dentro da empresa que seriam 21 quilômetros, o que dobraria para 42 quilômetros. É a mesma coisa que se a gente observar o vídeo que o Pablo Marçal fez também na maratona que disse ter corrido, que ele falou que ia correr 21, mas depois correu 42, entendeu? Sim. Aí nessa maratona, como ele é um grande influencer,
ele solta, né, aquelas palavras, né, motivacionais, né, que você consegue e tudo mais. Então isso ficou muito forte. Tipo, quando ele, né, ele estava concluindo a maratona, ele chegou lá falando que ele não era filho de fraco, que eu não sou, minha mãe não é mãe de fraco, meu pai não é otário, minha avó não é trouxa, tal. Quer dizer, querendo ou não, estava de uma certa forma influenciando os seguidores e principalmente os funcionários que lançavam esses desafios dentro da empresa. Tá, entendeu? Certo. Então... E o Bruno, ele costumava correr, ele chegou a correr aí cerca de 5 quilômetros, né? Que é o que normalmente as pessoas, os praticantes de atividade física fazem, mas acontece que o Bruno, então, ele entrou nesse desafio e por volta do 15º quilômetro dos 42 que são de uma maratona, ele acabou passando mal. Isso. O socorro foi chamado, então, só que ele teve um mal súbito. O que aconteceu? Então, é essa parte que a gente está tentando entender, tá? O que acontece? Pelos relatos deles, quando ele passou mal no 15º quilômetro, ele caiu, só que eles não tinham suporte médico, não tinha ambulância, foi uma maratona totalmente clandestina. Entendeu? Clandestina, surpresa, porque não tinha nada preparado. O caso está na polícia, na polícia civil, está sendo investigado, caso, né? Isso. Porque ele não tinha, quando ele caiu, os únicos profissionais da saúde que tinha eram os profissionais Adonis e Marcelo, que são os preparadores físicos do Pablo. Que o Marcelo, que inclusive tinha feito essa maratona no sábado com o Pablo, e já na segunda estava colocando outra maratona o pessoal fazer, né? Então, até isso que a gente tá achando, 2 maratonas ia fazer, né, sem descansar praticamente um dia, mas tudo bem. O que a gente tá mais querendo descobrir? Quando o Bruno passou mal nesse 15º quilômetro, o pessoal colocou ele dentro de um carro e foi fazendo massagem cardíaca nele no carro. Então, o pessoal fala que não tem essa lógica, fazer uma massagem cardíaca no carro. Massagem cardíaca se faz num local sólido, e ali começa a massagem cardíaca até a chegada do SAMU ou alguma emergência. Como na cidade de Barueri não tem SAMU, eu conversei com o delegado, ali não é o SAMU que atende, entendeu? Então eles passam a ligação, são os bombeiros que direciona a ligação para pessoa da Defesa Civil, e Defesa Civil que manda as ambulâncias. Aí eu tentei contato, pessoal, expliquei o caso, eles falaram que a ambulância não demora tanto, que eles têm ambulância disponível sim, tanto em Barueri como Alphaville, que o procedimento correto seria o quê? Ligar para a ambulância, o médico iria orientar o profissional a estar fazendo massagem cardíaca até a chegada da ambulância. Jamais eles iam orientar a pegar uma pessoa nessas condições, jogar dentro de um carro e fazer massagem cardíaca dentro do carro. Você reduz as chances, as chances já são pequenas, mas se levar dentro de um carro fazer uma massagem cardíaca, já vai chegar, sabe, não tem condições. Foi o que aconteceu, ele já chegou no hospital sem pulso, sem nada, chegou praticamente sem vida no hospital. O Bruno, ele tinha preparo para fazer uma prova dessas, uma prova de 42 quilômetros? Alana, eu acho que uma prova dessa, não só o Bruno, como das 30 pessoas que aparecem, que depois fico sabendo que foi até mais pessoas, mas as 30 pessoas que aparecem no grupo dentro da empresa, ninguém tinha esse preparo, a não ser o coach, o Marcelo também estava com instruções, porque o pessoal nunca pediu uma bateria de exames pro pessoal, para os funcionários, e simplesmente vamos correr 42 quilômetros. Eu acho que isso aí sabe, então por isso que a gente está procurando as responsabilidades, porque para correr uma maratona... Vocês estão procurando apurar os fatos, né? Porque, digamos assim, nós temos aqui participantes, nós recebemos comentários aqui no YouTube, tem gente dizendo que participa da empresa do Pablo Marçal, né? Empresa de marketing, e eles estão colocando a seguinte situação, que ninguém é forçado ou obrigado a fazer os 42 quilômetros ou 21 quilômetros. Existe essa posição também. Mas o Bruno, ele teria se desafiado um pouco mais, você acha? Não. Muita gente vai falar que não é forçado. Mas você veja bem, dentro da empresa, a pessoa vai te dar esse desafio. Perante os amigos, perante todo mundo que estava fazendo, quem não faz essa maratona vai ser taxado como o quê? Né? Você vê pelos próprios
coisa que o Pablo fala, entendeu? E tem relatos de funcionários que sim, eram forçados sim, né? Então isso também vai estar sendo investigado pela Polícia Isso está Civil. dentro da investigação hoje. É importante tem a gente funcionários dizer que já é investigado pela Polícia Civil. Sim, dentro do que está acontecendo, funcionários também já trabalharam na plataforma e diz que sim, tem vários relatos de pessoas que diziam que eram obrigados a fazer sim. Se não fizesse, poderia chegar até ao caso de uma possível demissão, alguma coisa assim, ou alguma penalidade entre eles lá, entendeu? Tá certo. Agora, o que a família do Bruno, nós estamos conversando aqui com o Luciano Teixeira da Silva, o Luciano, que é irmão do Bruno Teixeira. O Bruno, ele participou de um evento aí, de um desafio esportivo, esse evento aí que teria sido promovido por uma empresa ligada hoje ao influenciador digital Pablo Marçal, conhecidíssimo hoje no Brasil, e esse caso do Bruno Teixeira se tornou nacionalmente conhecido, né? Teve uma repercussão muito grande no Brasil, porque o Bruno, ele participou deste desafio, ele estava no 15º quilômetro de uma maratona aí de 42 quilômetros, quando infelizmente passou mal, teve um mal súbito e morreu nessa situação. Hoje a família do Bruno, vocês, Luciano, vocês fazem uma espécie de alerta quanto a esses desafios, para que as pessoas tomem cuidado para não acontecer o mesmo que infelizmente levou à fatalidade aí do Bruno Teixeira? Sim, com certeza. Não aceitar, tipo assim, você às vezes ser induzido ou ser influenciado, entendeu? De repente, você pegar, aceitar um desafio que está além do seu limite, além do que o seu corpo pode suportar, entendeu? Então, eu acredito que pessoas têm que passar por exame médico, fazer uma bateria de exames e não simplesmente por influência você pegar e simplesmente aceitar a participar de uma loucura dessas, entendeu? Então, o que aconteceu na empresa depois, após a maratona, todos passaram por uma bateria de exames, todos os funcionários estão fazendo exames, mas isso foi depois do fato ter acontecido, entendeu? O Pablo, inclusive, ele chegou a demorar um pouquinho para se manifestar, depois ele veio, fez uma manifestação, escreveu o nome do Bruno em um dos tênis dele. Nós temos a foto aqui, a gente pode só reprisar a foto, porque é essa história do tênis, né? Inclusive, isso veio muito a público, com pessoas ali contrárias e favoráveis a essa situação, que chamou muita atenção dessa homenagem que o Pablo Marçal ele fez, a homenagem ao Bruno, né? Vamos repetir aqui a imagem, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo YouTube, vai ver a foto do tênis, então, esse tênis que pertence ao influenciador, ao coach aí, empresário Pablo Marçal, e escreveu o nome do Bruno no tênis dele. O que você achou de toda essa situação, Luciano? Alana, nós entendemos assim, o Pablo é um influenciador que vive de mídia e marketing, tudo para ele se baseia em marketing, né? Quando aconteceu aquele fato no Pico do Marins, quando ele foi dar uma reportagem pro Fantástico, ele já ganhou milhões em cima do Fantástico. Inclusive, esse caso aí, que eu falei e repito, repercutiu bastante em todo o Brasil. Você concedeu entrevistas para todos os tipos de veículos de comunicação, né? Vários jornais, vários portais nos procuraram para entender realmente qual é a nossa posição e o que a gente pensava em relação a isso, entendeu? Mas em relação ao tênis, a família entendeu que foi para ele, porque ele se manifestou só depois que a mídia chegou. Quando aconteceu o dia do fato, não teve uma nota de pesar, não teve nada em relação nem à empresa nem ao Pablo, né? Então isso deixou a gente chateado. Poxa vida, é um funcionário, simplesmente para ele. Mas depois o Pablo procurou vocês? Não. Quem estava tentando contato é o advogado do Pablo, que até então a gente nem sabia que era o advogado do Pablo, que é o senhor Tássio, né? Depois nós ficamos descobrindo que ele é o advogado do Pablo, né? Mas o Pablo, ele veio a público depois, acho que 16 dias, se eu não me engano, que ele fez uma live, e daí eles pegou, acho que tanto o pessoal na live ficava falando do Bruno, se não ia falar nada do Bruno, ele acabou que entrou na onda do pessoal e acabou respondendo alguns comentários que estavam na live dele. Então foi o único momento que ele se manifestou, né? Mas ali eu acredito que foi uma coisa que ele fez assim, não estava as respostas que ele deu, né?
Eu acho que não foi convincente para a família. A homenagem que ele fez no tênis também, nós achamos que foi um negócio, sabe, caberia uma nota de pesar. Esse negócio do tênis, para mim, serviu como marketing. Nós entendemos assim, que ele usou como marketing, que isso aí ele acabou divulgando no Domingo Espetacular. Até o repórter questionou ele, que se não caberia uma nota de pesar, né? E ele, na mesma hora, falou que não, ele não faz esse tipo de coisa. Mas depois ele veio ao público falando, entendeu? Então, ele tem que preservar a imagem dele. Ele vive da imagem dele, entendeu? Tá certo. Olha, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Logo mais, então, haverá, acredito que, desdobramento de toda essa situação. Vocês, como família, vocês acompanham tudo isso a respeito do caso do Bruno Teixeira. Nós temos uma nota da assessoria do Pablo Marçal aqui, que foi amplamente divulgada por todos os jornais e veículos da imprensa. Segundo essa nota, então, da assessoria da empresa, do Pablo Marçal, as pessoas que estavam no local da fatalidade chegaram a ligar para o SAMU, mas o serviço demorou. Segundo essa nota, tá? Fazendo perguntas, e o carro de uma das pessoas que estava treinando, que estava mais próximo, e levou a vítima para o Hospital Albert Einstein, que fica muito próximo do local onde ocorreu o caso. A assessoria também, ela lamenta profundamente o que descreveu como fatalidade, no caso aí do Pablo Marçal, né? Então fica aqui os nossos sentimentos a você, Luciano, a toda a sua família a respeito da situação do Bruno Teixeira, e a gente vai acompanhar, claro, todos os desdobramentos desse caso por meio aí da investigação da Polícia Civil. Repito, esse caso que foi amplamente divulgado em todos os veículos de comunicação, em todos os jornais de TV. Sim. E você que concedeu muitas entrevistas também, claro, fica aqui toda a nossa solidariedade da equipe da Jovem Pan Sorocaba, colocando também o lado da assessoria de imprensa aí do Pablo Marçal e da empresa dele. Tá, joia, Lana. Só queria reforçar que dentro desses dias tem mais evidências chegando para a Polícia Civil, tá? Então nós conseguimos algumas antecipações de provas por meio judicial que ainda não tinha conhecimento da Polícia Civil. Então essas provas que a gente não tinha, então vai ser levado à Polícia Civil também, porque o caso tem que continuar. A gente está procurando descobrir, porque está sendo muito distorcido os próprios depoimentos dos próprios envolvidos, estão distorcendo as informações. Então, acho que com o que a gente conseguiu agora, vai dar para dar uma ampla esclarecida melhor nos fatos. Certo, então, olha, nós conversamos aqui no Jornal da Manhã com Luciano Teixeira a respeito do caso do Bruno Teixeira. Agora 8h11, vamos para mais uma pausa aqui no Jornal da Manhã. Voltamos já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.